Pode sentar-se. Antes de eu entrar no tema, eu quero que você projeta aí para mim Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6. Eu vou falar hoje sobre oração. Eu acho que precisamos conversar um pouco a esse respeito. Nós estamos num período onde temos dedicado um tempo de qualidade à oração e ao jejum. Nós temos estado focado nesse período de 40 dias, orando e jejuando e buscando respostas, para as nossas causas. E durante essa semana, o Espírito Santo trouxe algo para mim que eu quero compartilhar com você, que está em Marcos, no capítulo 6, versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ler. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago e José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, diga, nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Esse texto, enquanto eu meditava essa semana, ele não é o texto da nossa pregação, mas ele é o texto que trouxe para mim a base daquilo que nós vamos falar hoje, que é a oração. Quero falar sobre oração. A oração, ela é uma forma de nós nos relacionarmos com o Senhor. Ela é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus e Ele muito mais de nós. A oração, ela nos leva à intimidade com o Senhor. Mas a oração, ela também não é algo onde só apenas nós falamos, mas nós paramos também para ouvir o Senhor. E quando o Senhor, Ele me trouxe essa palavra, eu perguntei para Ele, falei: o que o Senhor quer me mostrar aqui? E eu entendi que nós, estando num período de jejum e oração, focados, cada um tem o seu pedido particular diante de Deus. Nós estamos focados nos pedidos coletivos também, Nós também estamos orando pelas pessoas, por salvação, por cura, Por tantas coisas que nós temos buscado a face do Senhor. Mas o Senhor falou algo ao meu espírito, que é tempo da igreja alinhar o coração, para que ela possa receber os milagres do Senhor. E eu entendi da parte de Deus, que se nós não atentarmos para isso, nós podemos passar os 40 dias jejuando e orando, e falando e clamando, e algo pode não fluir. Uma vez que Deus não muda, Deus não mente, Deus não erra, a palavra dele é a verdade. Então, se nós não olharmos para nós, como nós enxergamos as coisas, e nos submetermos àquilo que Deus está fazendo, nós podemos deixar de receber o nosso milagre.
E é por isso que eu vou falar nesta noite com você sobre oração. O que acontecia aqui? Jesus foi para a cidade dele, Jesus foi para Nazaré. E lá, as pessoas viram os milagres, as pessoas viam que Jesus era diferente, tinha algo diferente, especial na vida dele. As pessoas reconheciam isso, e você pode ver que elas começam a falar assim: que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então as pessoas, elas viam uma sabedoria que não era humana no Senhor. As pessoas viam que Ele era diferente, que Ele era Deus. Mas, infelizmente, aconteceu algo aqui. Eles começaram, apesar de ver toda aquela manifestação de unção, eles começaram a olhar para Jesus como filho do carpinteiro, como a filha ou o filho de Maria. E eles começaram a desdenhar o profeta. Eles começaram a olhar não mais para aquilo que ele carregava, mas o que? Ele é um bebedor de vinho e um comilão de carne. E quando eles focaram dessa forma, Jesus não pôde operar ali muitos milagres, porque eles deixaram de crer. É necessário, nesse tempo, que nós oramos e buscamos a Deus. Michele hoje à tarde trouxe a palavra, e ela estava dizendo que ela ora para que nós sejamos uma igreja, nós sejamos um povo que manifeste curas milagrosas. E essa tem sido a nossa oração. Nós temos orado. Mas para que estas coisas aconteçam, nós precisamos reconhecer a unção de Deus que opera em cada um de nós. Em cada um de nós. E essas pessoas, infelizmente, eles não receberam. Diz o versículo 5, que não pôde fazer ali nenhum milagre. Diga, nenhum milagre. A não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Que nesta noite a gente venha alinhar o nosso coração. Que nós venhamos a reconhecer a unção que está sobre aqueles que ministram sobre as nossas vidas. Sabe? E vou mais profundo. O Senhor começou a trazer situações para eu orar. E eu comecei a orar ali mesmo onde eu estava. E o Senhor começou a mostrar para mim pessoas que não recebiam libertação de cativeiros espirituais, porque questionam a unção de Deus sobre a vida dos profetas, dos ministros. E eu preciso dizer isso para você, porque senão nós vamos passarmos 40 dias e não vai acontecer. Não vai acontecer. Você precisa entender que o Espírito Santo, ele age através da igreja. Ele age através de mim, ele age através de você, ele age através ali da Mara, da Olga, ele age através dos adolescentes. Por quê? Porque muitas coisas o Senhor vai fazer. Muitas coisas. Mas se nós olharmos apenas para a pessoa, nós não reconhecermos a unção que está sobre a pessoa, e nós não honrarmos isso, nós não recebemos o nosso milagre. Está escrito aqui. Jesus não pôde fazer.
Mas o problema não era Jesus, o problema era o olhar errado das pessoas. Que o Senhor nessa noite venha endireitar aquilo que está torto em nós, amém? Que o Senhor nesta noite venha trazer para você, para mim, mais clareza, mais discernimento, para que a nossa libertação, a nossa cura, ela seja completa, que cativeiros espirituais caiam a partir desta noite. Eu comecei a orar porque o Senhor foi apontando para mim pessoas em cativeiros espirituais, pessoas de Deus que lutam há anos em cativeiros, querendo sair dali, mas vira e mexe estão novamente mergulhadas naquele cativeiro espiritual. Você pode receber sim o seu milagre hoje e ser completamente liberto se você alinhar o seu coração ao coração do Senhor. Eu me lembrei também de Ana, não é? Que Ana, ela era uma mulher que buscava Deus. Ana estava chorando incessantemente diante do Senhor. Aparece Eli, um sacerdote que não fazia bem o seu trabalho sacerdotal. Ele não corrigia seus filhos. Ele era um péssimo sacerdote. E Eli aparece ali naquele momento em que Ana está chorando angustiada, 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2. E Eli chega ali diante de Ana e fala: mulher, por que você está embriagada a esta hora do dia? Ana poderia dizer para ele: quem é você? Quem é você que está me falando isso? Mas Ana disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou com amargura de alma. E ali Ana abriu o coração para Eli. O que aconteceu com Ana? Eli abençoou Ana. Ana foi para a sua casa e Ana concebeu e teve Samuel. Então, nós vamos alinhar o nosso coração. Além disso, existem outras coisas também que podem impedir a manifestação dos milagres e respostas de oração nas nossas vidas. E é por isso que nós vamos começar nessa noite com o tema oração, diálogo com o Pai, a essência do relacionamento com Deus. Não tem como você se relacionar com o Senhor se você não se aprofundar em oração. É claro, para você orar, para você conhecer o Pai, você precisa da palavra e você precisa do Espírito Santo. Então nós vamos falar a respeito disso. Então nós temos uma ordem do Senhor. Diga: Deus nos deu uma ordem, que é orar sem cessar. Orar sem cessar. Então a oração para nós não é uma opção. A oração para nós é o nosso estilo de vida. É dirigindo, orando, trabalhando, fazendo qualquer coisa, orando, em todo o tempo, no Espírito Santo. Efésios 6,18, se eu não me engano, fala a respeito disso. E na oração, nós temos ali presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Sem Jesus, nossas orações não são ouvidas. Porque nós oramos em o nome de Jesus. Nós falamos com o Pai em o nome de Jesus. E é por causa de Jesus que as nossas orações são ouvidas. Também, durante as nossas orações, nós contamos com a ajuda do intercessor que mora em nós, que é o Espírito Santo. E Romanos diz que quando nós não sabemos orar, o próprio Espírito, ele ora por nós. E muitas vezes com gemidos inexprimíveis. Então, orar sem cessar é um mandamento.
Na oração, você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. A oração, Deus escuta. Mas o que pode ser obstáculo para as nossas orações serem respondidas? Então nós vamos falar também sobre isso. Orar é um mandamento do Senhor. Todo cristão deve viver em constante espírito de oração. E o que é a oração? Segundo a Bíblia, ela é o quê? Um diálogo pessoal e íntimo com o Senhor, o teu Deus, onde você vai expressar para Deus sua gratidão, sua adoração, suas petições, tudo você vai apresentar para o Senhor. Na oração também você vai fazer suas confissões de pecado, não é? E você vai ali ter o seu tempo com Deus. É muito bom e devemos separar um tempo com o Senhor. Um tempo para orar é o tempo que nós vamos adorar, é o tempo que nós vamos chegar diante dEle, lançar para Ele todos os nossos problemas, as nossas angústias, nós vamos colocar diante dEle, fazer as nossas petições, não é? E também vamos receber dEle aquilo que Ele quer falar conosco. Experimente isso, sabe? Não tenha pressa, fique conectado, que Deus fala com você. Diga assim: Deus fala comigo. É simples. Muitas pessoas, elas não percebem quando Deus fala com elas, porque elas estão completamente desconectadas. Não, é orar sem cessar, é estar conectado com o Senhor 24 horas por dia. Como assim? E a hora que eu vou dormir? Bom, para você dormir, você ora. E quando você ora, na verdade, o seu corpo está dormindo, sua mente está ali, uma parte dela descansando, não é? Mas o seu espírito, ele está ativo, e o Senhor está no teu espírito, orando com o teu espírito, e o Senhor também está guardando você. Então orar sem cessar é 24 horas conectados com o Senhor. O Senhor é conectado com a gente, o problema é que nós nos desconectamos dele. Qualquer coisa nos tira do foco. Então hoje você vai sair daqui decidido algo, que não importa, você está aqui, você está na sua casa, você está dentro do seu carro, esteja o que você estiver fazendo, o Senhor está com você. Amém? Às vezes você fala isso, você até sabe disso, mas você não vivencia isso. Você precisa aprender a conversar com Ele, a falar com Ele. E quando não puder falar, ore em espírito, ore em línguas, bem baixinho, mas esteja orando. Então, orar sem cessar. A oração, ela é um meio de comunhão com o Pai, através de Jesus Cristo, e tem a ação do Espírito Santo. João 14,6 fala: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Romanos 8,26 diz que da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração, ela é uma resposta ao chamado divino para a dependência. Diga, dependência. Irmão, só ora quem depende de Deus. Olha, você só ora se você depende de Deus. Tudo quase na sua vida você pode fazer sozinho. Você sabe fazer. Mas quando você ora, é diferente. Até aquilo que é mais simples, comum, pode ser milagroso. Até alguém te procurar, irmão Jordemilson, para fazer um trabalho, uma
carga, qualquer coisa que o Senhor vai levar com o seu caminhão, pode ser milagroso. Essa pessoa pode ser uma grande porta aberta na tua vida. E a partir dali, a sua vida ser transformada. Por causa do quê? Todo mundo carrega caminhão e descarrega caminhão. Mas é diferente quando a pessoa ora. Tudo que nós vamos fazer. A irmã Elizabeth, ela tem lá a aula dela lá de hidroginástica, né, irmã? Tudo pode ser diferente se ela orar. Por cada pessoa que fizer a inscrição, as coisas mudam. São coisas simples, ela pode ministrar a aula dela lá, sem orar, ok? Mas melhor é orar. Quando nós oramos, isso mostra dependência, amém? Então, oração, ela é um chamado divino para dependência, intimidade, não é? Você vai ter comunhão com Deus ali, conversar com Ele, e não vai só falar, não é? Você vai ouvir também, e submissão à sua vontade. Então você tem aí Mateus 6, do 9 ao 13, portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dependência, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Submissão, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa, todas as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Diga assim: eu fui criado para orar. Orar é conversar com Deus. É relacionar-me com Deus, é ouvir o que Deus tem para me dizer. Diga assim: orar é fazer parte dos planos de Deus. Irmãos, Deus está prestes a fazer alguma coisa, e se Ele encontrar você orando, Ele vai usar a sua vida. Amém? Deus está prestes a salvar uma família. E se Ele encontrar você orando, Ele vai usar você para salvar a vida daquela família. Deus está prestes a realizar uma cura de uma enfermidade física. Se Ele encontrar você orando, Ele vai dizer para você: vá, se levante, vá até tal casa, ore com tal pessoa, e impõe as mãos sobre ela, e em o nome de Jesus essa pessoa será curada. Então orar é esse tipo de relacionamento com Deus, onde nós contamos com Deus, mas Deus também conta conosco. Diga assim: Deus conta comigo. Mais forte: Deus conta comigo. Talvez você está dizendo isso e você fica pensando: Deus conta comigo, mas eu assim? Sim, você. Deus conta com você. Ele quer usar as suas mãos para curar. Ele quer usar a sua boca para ordenar que espíritos imundos saiam no nome de Jesus. Ele quer usar a sua vida como expressão de amor às outras pessoas. Então Deus conta com você. E por isso que nesse início de palavra eu estava dizendo para você que nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós vamos ter um congresso aqui, eu creio em Milagres 2. E eu creio em milagres. E eu, pela fé, eu já recebo o meu milagre. Não importa quem vai orar comigo. Não importa quem vai colocar as mãos em mim. Ou se vai colocar ou se não vai colocar. Mas eu creio em milagre.
Eu creio que qualquer ministro aqui que orar em mim, eu posso receber o meu milagre. Ah, mas então para que a senhora traz tanta pessoa assim de fora para ministrar? Porque são outras pessoas com a unção delas em particular que vai derramar sobre nós também num período diferente. Nós vamos estar aqui em Pentecoste, não é? Eu creio em milagres, ele ficará sempre em Pentecoste. Nós vamos celebrar Pentecoste no domingo, com eu creio em milagres. E eu e você, se nós não olharmos a unção de Deus que está sobre nós, que estamos jejuando, que estamos orando, que estamos profetizando, que estamos declarando um tempo de avivamento em nossas vidas, se nós não observarmos isso e honrarmos a unção de Deus que já está sendo derramada sobre nós, nós vamos ficar focados em uma pessoa, vamos ficar focados em duas pessoas e não vamos receber o nosso milagre. Entenda, todos nós fazemos parte desse processo. Deus quer usar a sua vida. Deixa Deus usar você, para que você traga não somente uma pessoa, diga não somente uma. Você pode trazer 2, 3 pessoas para receber oração de cura nestes dias, para receber milagre nestes dias. Você pode se movimentar para fazer isso. Sabe aquela vizinha que está sofrendo? Ela tem que vir. Mas como ela vai vir se você não convida? Como ela vai vir se você não diz para ela, vou passar na sua casa? Como ela vai vir se você falar para ela, não, a gente vai ver e eu mesmo pago Uber, e eu vou de Uber e você vai de Uber comigo também? Você que tem carro, Deus conta com você. Você que tem moto, Deus conta com você. Então nós fazemos parte de um propósito de Deus. E o propósito de Deus é o quê? Manifestar o reino dele através das nossas vidas. Quando o reino de Deus, ele é manifestado, os milagres acontecem para testificar que o reino de Deus está entre nós. Orar é isso. Orar não é só um blá 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 blá, que você fica o tempo todo falando. Sabe aquela pessoa que não deixa você falar? Só ela fala. É triste, porque você nem sabe o que ela está pensando. Às vezes a ideia dela é melhor que a sua. Qual o problema? Mas você não deixa falar. A gente sabe que o Senhor, ele fala lá em Isaías, que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Então, às vezes você tem um plano. Você arquiteta tudo para executar o seu plano. Mas Deus tem pensamentos mais altos do que os seus. E você vai saber disso como? Se você não ora. Você precisa orar. Simples assim. Qual é a relação entre os acontecimentos na terra e a vida de oração dos cristãos? Quando a gente ora o Pai Nosso, não é? Seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra, como ela é no céu. Que relação tem isso tudo? Irmãos, quando nós oramos, Deus muda as circunstâncias. Diga assim, quando eu oro, Deus muda as circunstâncias. Ele muda os ambientes, ele muda as situações, ele muda as pessoas. E a primeira pessoa a ser mudada somos nós. Ele transforma sim seu pai e sua mãe. Ele muda seu esposo, sua esposa. Transforma seus filhos. Ele converte, faz com que a sua avó, o seu avô,
entregue a vida para Jesus. Ele faz todas estas coisas, mas a primeira obra que o Senhor faz é em nós. Quando nós oramos, as circunstâncias mudam. Então a oração, ela tem esse poder para trazer para a terra aquilo que é a vontade de Deus, que já foi liberada no céu. Amém? Aqui diz, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo ou do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. A oração de Elias transformou o lugar. A oração de Elias fez com que não chovesse, e a oração de Elias fez com que chovesse. Muito pode, em seus efeitos, a sua súplica, a súplica de um justo. Então pode orar, porque Deus muda situações por causa da tua oração. Você acabou de ler comigo que Elias, ele era um homem como nós, sujeitos às mesmas coisas que nós, mas ele orou e não choveu. Depois ele orou e choveu. Então você e eu, nós temos que orar para que as circunstâncias mudem. As batalhas espirituais são influenciadas pela oração. Quantos se lembram aqui da batalha espiritual de Daniel, não é? Daniel lá no capítulo de número 10, dos versículos 12 ao 13. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. E foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que estes versículos estão nos falando? Que a partir do momento que Daniel começou a orar, a falar com Deus, Deus o atendeu, Deus moveu os céus, Deus liberou o anjo com a bênção que Daniel estava esperando, por causa das palavras de Daniel. Entenda, as palavras de Daniel aí é a oração. Conforme Daniel orava, e desde o primeiro dia que Daniel orou, Deus ouviu. Sabe o que é isso? Às vezes você está orando e você está pensando assim, não está acontecendo. Mais um ano e eu estou aqui orando pelo meu pai ou pela minha mãe e não aconteceu ainda. Mas eu quero te dizer, não aconteceu ainda. Porque desde o primeiro dia que você começou a orar, o Senhor já está te ouvindo. Porém, existe uma batalha. Existe uma batalha. E essa batalha, ela é vencida pelo jejum, pela oração. Por quê? Porque a nossa fé, ela vai aumentando, à medida que o tempo vai passando, nós vamos exercitando a nossa fé. A Bíblia fala disso, que nós temos que exercitar a fé para sermos maduros. E à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que as coisas vão acontecendo, a nossa fé vai cada vez mais aumentando e o nosso milagre é manifestado. A palavra do Senhor diz aqui que houve uma guerra aqui que durou 21 dias.
21 dias. O mal resistindo ao propósito de Deus. Eu não sei quanto tempo você está orando. Não sei se 1 ano, 2 anos, 1 mês, 10. É como eu disse para você. Muitas coisas eu estou orando. E eu sei que Deus está me ouvindo. E eu continuo aguardando com esperança. O que é a esperança que nós aprendemos no início do ano? É esperar com confiança. Eu estou esperando na certeza de que o meu Redentor vive e Ele vai completar aquilo que Ele começou a fazer. E você? Então as batalhas espirituais são influenciadas pela oração. Então quando você colocar o vício daquela pessoa diante de Deus, e você começar a pedir para que Deus a liberte, entenda, Deus vai fazer. Pode ser rápido, mas pode demorar. Mas Ele vai fazer. Está tendo uma batalha, está tendo uma guerra. Existem pessoas que chegam até mim e dizem assim: nossa, mas eu estava até bem, eu estava até tranquila. Mas foi só eu começar a orar pelo meu pai ou pela minha mãe, por isso, por aquilo. Parece que lá em casa virou uma coisa de doido. O que está acontecendo? Ah, parece que eu estou orando e as coisas estão piorando. Calma, está acontecendo uma batalha. Tenha calma. No meio dessa guerra, não entregue suas armas. Quais são as suas armas? Jejum, oração, meditação na palavra. Essas são as suas armas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas de vícios, todas as fortalezas de problemas terríveis, muitas vezes sexuais, que assolam a vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo terrivelmente, caladas, mas as armas das nossas milícias não são carnais. Elas são poderosas em Deus, e elas podem e vão destruir tudo aquilo que o inimigo tem levantado como fortaleza na nossa vida. Então você não pode parar de orar. Você precisa entender que existe uma batalha acontecendo. Sabe, queridos, eu posso te dizer algo? Quando eu olho para trás e me lembro de toda a história da igreja, eu só posso te dizer uma coisa. Há um propósito muito grande para a nossa igreja local. Se você se lembra da sua vida, quanto mais perseguido você foi, rejeitado você foi, detonado você foi, significa que há um propósito muito grande. Cabe a mim e a você um posicionamento. O posicionamento de nos submetermos à vontade do Senhor. Então, às vezes você fala assim: nossa, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Não questione. Não tente achar respostas. Ei, de verdade, Deus não tem obrigação de me dar resposta, embora muitas vezes eu queira a resposta. Agora eu conversava com uma irmã e ela disse assim: eu também não vou querer mais. Eu falei assim: irmã, não adianta você querer brigar com o Senhor, porque é assim. Ele faz como Ele quer, mas Ele faz. E no silêncio Ele também está trabalhando. Diga assim: no silêncio Deus está trabalhando. Sabe, às vezes você olha para a sua vida e fala assim: mas eu não consigo, eu tenho esse problema, aquilo outro. Olha, nós somos imperfeitos, mas nós servimos um Deus perfeito. E esse Deus perfeito, Ele habita em nós. Esse Deus perfeito quer nos transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então confia em Deus. Amém? Quantos decidem aqui confiar em Deus? Diga amém. Amém. Então você não vai desistir, ainda que a sua resposta não chegue agora. O próximo slide diz assim: Jesus ensinou aos discípulos que
nós devemos orar da seguinte maneira: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que é Mateus 6,10, indicando que a oração alinha a realidade da terra terrena com os propósitos divinos. Agora, você tem orado mesmo? Às vezes não. Às vezes nada na tua vida ainda mudou radicalmente, porque você também não assumiu uma postura radical de oração. Comece a orar. Não fique só falando que ora. Ore mesmo. Ore sem cessar. Conecte-se com o Pai, pelo Espírito, e comece a orar. E Deus vai transformar você e os ambientes pelos quais você ora. E quais são os maiores obstáculos à oração? É nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Alguns impedimentos à oração eficaz incluem, primeiro ponto, falta de fé, incredulidade, não é? O que a gente leu lá em Mateus 6? Que além deles não honrarem a unção que estava sobre Jesus, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, eles não criam naquilo. Alguns criam, ficavam maravilhados com tudo aquilo, mas ao momento que passava a olhar para a humanidade do Senhor, diga humanidade de Jesus. Jesus era um ser humano na terra. Nunca caia no engano de falar assim, não, mas ele era Deus. Não, sim, ele era Deus. E ele é Deus. Mas ele também era humano. Igual eu e você. Igualzinho a gente. E diz aqui a palavra do Senhor em Tiago 1, 6, 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, o que você está pedindo para o Senhor nestes dias? Peça com fé. Peça com fé. Acredite, creia. Se mova em direção àquilo que você diz acreditar. Ah, eu estou esperando uma boa vaga de emprego. Você está se preparando? Ah, eu estou esperando sei lá o quê, mas você está se preparando? Eu gosto de pensar no Rodrigo e na Fran. O Rodrigo tinha lá a casa, lá era só uma peça, e ele precisava mudar. E então você tem fé, Rodrigo? Tenho. Então, Rodrigo, vai e começa. E como assim começa? Começa, né, Rodrigo? Está sentado lá. E ele começou. Ele deu o primeiro passo. Quando você der o primeiro passo em direção àquilo que você diz que acredita, as coisas vão se mover. Amém? Então, a falta de fé, ela bloqueia a sua oração. Como é que você diz que você tem fé? Ah, falar da boca para fora? Não. Você tem fé, então coloca ela em ação. Creia. Ah, eu tenho fé, mas eu vivo triste. Por que você vive triste? Ué, você não tem fé? Não, eu tenho fé, mas você está triste? Não. Eu glorifico ao Senhor. Como que Abraão se fortaleceu? Dando glórias a Deus. Glorifica ao Senhor. É meu marido esse ano. Oh, glória a Deus. Ele vai aparecer. Não é? Agora você ficar triste. Vai que ele aparece aí, encontra você meio cabisbaixa. Vai falar, ixi, essa mulher é meio problemática. Pronto, já passou a sua vez. Então, você tem que ficar alegre. Você tem que viver alegre.
Estou te dando dica. Se você também viver, ninguém quer saber de gente assim, ó. Eu mesmo vazo. É verdade, irmãos. Eu saio correndo. Porque assim, né, irmãos, a gente já tem tanto sofrimento na nossa vida, né? Aí você vai ficar com... Eu penso, viver a vida assim, do lado de alguém assim, coisa terrível. Pecado não confessado também é um obstáculo à nossa oração. Simples assim. Salmo 66, 18 fala: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Isaías 59, do 1 ao 4: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade, os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O Senhor não ouve quando nós estamos nessa situação de pecado. Quando há uma situação de pecado, rapidamente, confesse a Deus. E confesse para uma pessoa. Confesse a Deus. Confesse a Deus para você receber o perdão. Tiago 5,16 fala que orar uns pelos outros para que nós sejamos curados. Confesse os seus pecados uns aos outros para sermos curados. Quando eu falo para Deus, eu recebo o perdão. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele nos perdoa os pecados, Ele nos purifica de toda iniquidade, de toda injustiça. Mas para a gente ser curado, a gente precisa falar para alguém. É interessante, né? É a ação da cruz operando nas nossas vidas. Sabe, irmãos, muita gente tem dificuldade com isso, e eu até entendo, porque eu também tive muita dificuldade com isso. Mas Deus é tão bom que Ele deixou isso na palavra, para que a gente não vivesse escondido atrás de um orgulho. E Deus preparou para nós um ambiente chamado família, igreja, discípulos, discipulado, para que você possa falar, para que você receba a oração, para que você seja curado. Ah, mas eu estou falando disso já tem 1 ano, 2 anos. Querido, que seja 10. Deus está trabalhando. O que não pode é você ficar isolado num canto. É você se esconder como se você se escondesse de Deus. O que não pode é você viver preso e não receber sua cura.
Deixa Deus curar você. Se um dia você foi ferido, traído, porque você se abriu com alguém e esse alguém falou, deixa Deus curar você. Eu quero te dizer algo, essa pessoa perdeu. Ela perdeu muita coisa. E espero em Deus que tenha se arrependido. Mas você não precisa perder. E você não perdeu. Porque você fez aquilo que é bíblico. Você acreditou. E eu quero te falar algo. Se alguém errou com você, continue acreditando. Eu sempre digo isso para o meu esposo. Eu prefiro pecar por crer do que pecar por não crer. Porque e se aquilo é de Deus para a minha vida? Aí eu já julguei, eu já coloquei de lado, eu já considerei, como que foi uma palavra que a gente estudou ontem? Eu já considerei aquilo, a gente falou ontem que Esaú tem uma palavra, profano. Ontem nós estudamos sobre o que Esaú fez com o direito de primogenitura dele. O direito de primogenitura era um direito legítimo dele, dado por Deus, algo sagrado. E o que Esaú fez? Ele considerou algo sagrado? Nada. Ele trocou por um prato de lentilha. Então, aquilo que Deus manda a gente fazer é sagrado, é santo, é bom. E nós precisamos acreditar. Dia 28 agora nós vamos começar uma nova turma de discipulado. Essa é só uma etapa. As pastoras estão fazendo uma parte mais profunda de restauração. E como Deus está falando, como Deus está movendo. Nós também estudamos na sexta-feira à noite como Deus está trabalhando. Todos nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus e confessar os nossos pecados uns aos outros. Amém? Tiago 5,16 fala sobre confessar uns aos outros. 1 João 1,9, leia desde o 8. 1 João 1, 8 e 9. Confesse os seus pecados a Deus. E aquele que diz que não tem pecado, está falando que Deus é mentiroso. Então, pecados inconfessados atrapalham, bloqueiam a ação de Deus na nossa vida para recebermos respostas à nossa oração. Egoísmo nas motivações. Tiago 4,3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Se você for com pedidos egoístas para Deus, Ele não vai atender você. Então pense antes de pedir. Incredulidade e desobediência. Está lá em Provérbios 28, 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Meu Deus. Se você não ouve a palavra, se você quer viver do jeito que você acha que você deve viver, se você não está nem aí com o que a palavra diz, ouvir o que eu estou dizendo aqui, não é no sentido de você estar escutando, é praticar, é se esforçar para pôr em prática a palavra. Se você não faz isso, não adianta. E nós estamos aí há menos de 30 dias no nosso congresso. E é tempo sim de alinhar o seu coração. Falta de perdão.
é outro obstáculo à resposta da sua oração. Assim como o pecado, né? Assim como a incredulidade, desobediência, falta de perdão. Como que Deus vai ouvir sua oração? Se você não perdoa fulano, não perdoa Beltrano, porque a senhora não sabe o que ele fez comigo, porque isso, porque aquilo. Irmãos, é chegado o tempo de você resolver essas coisas. Eu não perdoo ele porque ele não merece. Me fala, quem merece? O perdão é para quem não merece. Eu não mereço perdão, mas eu preciso do perdão. Eu não mereço perdão e Deus me perdoou. Eu mereço? Não, mas Deus me perdoou. Assim como o Senhor me perdoou, você também deve perdoar e eu também devo perdoar as pessoas. Então diz aqui em Marcos 11, 25, 26, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Que coisa, né? É assim que funciona. Então a falta de perdão é também um obstáculo. Então vamos superar todos esses obstáculos? Supere os obstáculos. Primeiro, confesse os seus pecados a Deus e uns aos outros. Procure alguém. Está acontecendo uma situação de pecado. Pode ser uma situação de cativeiro. Cativeiro é um lugar que você está preso, escondido, ninguém sabe onde você está. Não é assim cativeiro? Pegaram fulano e deixaram ele em cativeiro. Alguém sabe aqui onde é cativeiro? Não. A princípio não. Só o maligno que te capturou e te colocou no cativeiro, ele sabe. E se você procurar o perdão de Deus e a cura por meio da confissão e da oração, esse obstáculo sai da sua vida. Alinhe o seu coração. Perdoe o seu próximo. Tenha uma fé verdadeira. Não tenha fé de mentirinha. Só diz que acredita, mas você não faz nada que comprove que você crê no Senhor. Vigie as suas motivações. Não seja uma pessoa egoísta que pede só para você. Obedeça a palavra do Senhor. Aplicação prática. Primeiro, coloque um tempo diário para que você fale com Deus. Eu não tenho tempo. Você tem tempo. Põe seu celular para despertar. 2 da manhã, 3 da manhã. Você tem. Nós temos um tempo, sim. Nesse tempo de jejum, não almoce. Use esse tempo para falar com Deus, para ouvir Deus, para ler a palavra, para adorar. Mas eu passo mal. Vou te dar uma dica. Leve um pouquinho de sal na sua roupa, sei lá, numa vasilhinha, um pouquinho. Se a sua pressão cair, Jéssica, um pouquinho de sal. Beba água. Deus é com você. Chegou em casa, você está trabalhando, está jejuando, chegou em casa, ore, entregue seu jejum e coma, se alimente bem, depois só no outro dia. Essa do sal é boa demais. É muito bom. Por quê? Porque às vezes você já está meio assim, Esse dia o amor chamou eu para fazer alguma coisa e eu estava ruim, hein? Eu tomei banho, estava ruim. Eu falei, meu Deus, acho que a minha pressão estava lá. Aí eu falei, o sal. Fui lá, peguei o sal.
botei uma boa quantidadezinha assim na minha boca, tomei uma água gelada e fui. Parecia que eu estava boa de novo. Porque são sais minerais, né, para o nosso corpo. Você precisa se mover. Ore com fé e sinceridade. Seja sincero, até para dizer para Deus que você não tem fé. Quem já fez uma oração assim para Deus? Eu já fiz. Uma vez, eu estava orando por um negócio aí, que eu não quero dizer o quê, e eu disse assim para Deus, assim, eu falei assim, Deus, eu quero muito isso. Isso vai ser bom. Mas eu não tenho fé para pedir isso. Me ajuda a ter fé. E uma outra pessoa que estava me ajudando nessa intercessão, ela dizia assim para mim, acredita, tenha fé. Eu falei, meu Deus, mas como que isso vai acontecer na minha vida? Não tem como acontecer. E eu comecei a pedir todos os dias, e aconteceu. Então, às vezes, você tem que ser sincero, falar, Deus, eu não tenho fé para isso. E vai lendo a palavra, vai declarando e tal, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Use a palavra como base para você orar. Isso é importante, né? Você pegar a palavra, você saber o que Deus diz a respeito daquele assunto pelo qual você está orando. Mantenha comunhão constante com o Espírito Santo. E aqui entra a oração em línguas. Efésios 6:18 fala, orando em todo tempo, no Espírito Santo. Então, ore em línguas. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Ore em línguas. Fica lá com a sua boca mexendo. Já viu o velhinho nas filas de banco que a boca fica mexendo? Não é? Então, por que a gente não pode também? Porque eu não sou velhinho. Não, mas mexe sua boca assim mesmo. Vai falando com Deus. Porque tem velhinho que conversa sozinho. As pessoas vão pensar que você está conversando sozinho. Eu não sou tão velhinha assim, mas eu já converso sozinha. Eu sempre conversei sozinha. Tem umas coisas assim minha que é meio maluca, mas depois eu descobri que eu não sou tão anormal assim. Mas eu converso sozinha. Respondo sozinha. Falo comigo mesma. Esqueci umas coisas assim. Mas tenha comunhão com o Espírito Santo, tá bom? Vai falando, orando em línguas. Qual a conclusão que nós chegamos? Que a oração, ela é um presente de Deus para mim e para você. E ela transforma. Diga assim, a oração transforma. Diga, a oração move o mundo espiritual. E ela revela a vontade do Pai. Que nós possamos viver essa vida de orar sem cessar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Os irmãos da música podem vir aqui. E nós vamos, nesse instante, deixar de lado aquilo que nos atrapalha. O que me atrapalha é a incredulidade. Você vai pedir perdão para Deus pela incredulidade. O que me atrapalha é pecado inconfessado. Você vai confessar para Deus e vai sair por aquelas portas hoje sem culpa, porque Deus te perdoou. Mas para você não cair novamente no mesmo erro e sempre na mesma coisa, você deve andar em confissão com o seu irmão. É interessante também sobre a confissão, que quando você vai lá e confessa aquilo, depois você vai lá e confessa de novo, depois você vai lá e confessa de novo,
você vai ficando indignado com você mesmo. Há 3 semanas atrás, nós tivemos uma lição no nosso discipulado, que ela mexeu bastante comigo. E eu terminei aquele dia, aquela noite, nós fazemos na sexta-feira à noite, os pastores e pastoras, e eu terminei aquela noite com uma santa indignação dentro de mim. Por quê? Eu não posso passar a vida inteira falando a mesma coisa. E eu tomei uma decisão de mudar naquela área. E eu estou tão leve, e eu estou tão feliz. E eu vou aperfeiçoar a decisão que eu tomei. Então, às vezes, irmão, você é tão orgulhoso, tão duro. Entenda, a sua cura, ela é liberada por meio de alguém. Por meio de quebrar o seu orgulho, porque quando você vai falar de você para os outros, você logo pensa, o que fulano vai pensar de mim? Você não tem que pensar isso. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem não tropeça, quem não cai. O que mais você deve se importar é com o que Deus pensa de você. É o que Deus quer de você. Então, confesse seus pecados a Deus hoje. E procure alguém para que você possa falar aquilo que está acontecendo com você. Decida crer do fundo do seu coração. Mantenha essa comunhão com o Espírito Santo. Peça perdão para Deus agora, enquanto os irmãos estiverem ministrando. Eu quero que você peça perdão para Deus das suas motivações erradas. Às vezes as pessoas, hoje não é mais assim, mas antes teve um tempo que era assim. As pessoas queriam tanto pregar a palavra e subir aqui em cima e pregar a palavra. Nada contra isso. Mas a motivação era errada. Entende? A questão da motivação é como se alguém procurasse a pastora Glaziele e falasse para ela: eu quero entrar no ministério de dança. Mas qual que é a motivação dela? E muitas vezes nós pedimos para Deus as coisas com uma motivação errada. Você não precisa subir aqui para você ser um adorador. Você deve subir aqui porque você já é um adorador. Entende? Então, peça perdão para o Senhor da sua motivação errada também. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai falando com o Senhor. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, pelo
pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Senhor, não é por aquilo que nós estamos vendo, mas é por aquilo que há de se manifestar. Os nossos olhos estão fixos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E Ele é o galardoador, Ele é o abençoador daqueles que têm fé. Por isso, Senhor, nós saímos desta reunião nesta noite decididos a exercitar a nossa fé, a pôr a nossa fé em prática, em ação, a não andarmos mais cabisbaixos, sufocados por medos, por pecados, mas nós tomarmos posse do perdão de Deus, procurarmos alinhar a nossa vida, porque sabemos, Senhor, que o Senhor conta conosco para o propósito se manifestar nessa terra. O Senhor conta conosco para manifestar o milagre em nós e através de nós. O Senhor conta conosco para abrir prisões daqueles que estão presos, daqueles que estão em cativeiros. A oração é uma chave. A oração é uma das chaves. Mas agora mesmo o Senhor envia você para levar a palavra da libertação, para levar a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que restaura. Nós entendemos, Pai, nesta noite, as coisas que são obstáculos, as respostas do Senhor às nossas orações. E saímos, Pai, por aquelas portas decididos a não viver mais da mesma forma, porque eu creio em milagres. Diga ao Senhor: eu creio em milagres. Mais forte: 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 eu creio em milagres. Eu creio em milagres. O maior milagre que Deus
você vive. Decida nunca mais ficar lá. Eu quero te dizer algo, que uma das coisas que aconteceram na minha vida, que a minha libertação, ela foi rápida. Eu entendi uma coisa muito simples, que talvez você não entendeu. Não tem nada maior do que Jesus. Sabe aquele medo que você sente? É o mal que coloca. Sabe aquele medo? Mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que isso? Será que aquilo? Não, você não dá conta, você não consegue. Mas o meu Deus, o seu Deus que habita em você, Ele é poderoso. E rapidamente, assim como foi a minha salvação, foi a minha libertação. Talvez você também está preso aí, porque o diabo, ele quer amedrontar você. Mas você foi feito para viver uma vida livre. Seja livre em Cristo Jesus. Amém? Quantos decidem hoje viver uma vida livre? Levante sua mão. Diga assim: Senhor, eu quero ser liberto completamente e viver uma vida de liberdade no Espírito. Diga assim: Senhor, eu reconheço e eu sei que não existe nada mais poderoso do que o Senhor, e não há nada que o Senhor não possa fazer pela minha vida, porque o Senhor me ama. O Senhor te ama. O dia que você entender isso, como eu sinto esse amor, eu queria que todos sentissem esse amor. Eu sinto o amor de Deus por mim. É um amor tão grande que você possa sentir esse amor. O amor, ele cobre multidão de pecados e de defeitos. Eu sinto esse amor. Eu não sei quantas pessoas rejeitaram você na sua vida. Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Eu não sei seus traumas, mas de uma coisa eu sei: que o Senhor te ama. E contra esse amor, nada nem ninguém pode separar você desse amor. E agora mesmo, quando eu te falo estas palavras, eu sinto esse amor. Laura Luísa, você está vendo essa live? Deus te ama. Deus ama cada um de nós. Recebe esse amor. Sabe, você às vezes nem recebe o amor porque você se sente tão culpado. Deus não está acusando você. Ele sabe. Recebe o amor de Deus para você ser curado. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, eu recebo o seu amor por mim. O amor que lança fora todo medo. O amor que nada, nem ninguém vai tirar a minha vida desse amor. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus.
Diga obrigado, Jesus. Deus é bom. E eu sei que muitos de vocês sentiram esse amor. E eu quero te ensinar uma coisa que eu pratico. Quando você estiver quietinho, sozinho, basta você falar assim: Jesus, manifesta o seu amor em mim. Eu quero sentir o seu amor. Muitos aqui precisam de um abraço. Sabe, muitas pessoas, elas vivem procurando em outras pessoas abraços, coisas para suprir a sua carência. E eu quero dizer para você que só Jesus supre. Eu estou casada. Eu tenho hoje um bom casamento. Mas existe um lugar na minha vida que só Jesus supre. Sabe o que eu quero te dizer? Que não é um relacionamento que vai suprir, mas é Jesus. E isso que eu estou falando para você é algo que eu faço. Então você deita antes de dormir, fecha os seus olhos. E você fala com Deus e diga assim: eu quero sentir o seu amor. E você vai sentir. E sabe o que é gostoso nessa experiência? É que ela vai aumentando o seu nível de fé. Porque não tem nenhuma vez que você fale isso com Ele que você não vai sentir. Você sente o amor do Senhor. E esse amor, Ele quebra todas as cadeias da sua vida. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, abrace seu irmão, uma boa semana, em nome de Jesus.